Um hábito se forma em 21 dias, 30 dias, 66 dias ou até 60 dias. Você já deve ter ouvido falar de tudo aí em relação a esse prazo para a formação de um hábito, né? Mas fique em paz que hoje eu vou te explicar aqui no detalhe, de acordo com os estudos neurocientíficos, quanto tempo demora para formar um hábito. E se você ainda não me conhece, meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano. E aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre hábitos, sobre desenvolvimento pessoal, emoções, sono e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, galera, eu achei muito importante gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu sei que o pessoal acaba ficando muito perdido em relação a esse monte de prazo aí, né, que ficam falando para a formação de um hábito. E uma coisa que provavelmente a maioria dessa galera que fica afirmando esses prazos aí para vocês não sabe, é que muitas vezes você ou alguma outra pessoa ouve esse tipo de prazo, né, essa data específica e leva como uma regra, leva como uma meta a ser seguida, por exemplo, formar um hábito em 21 dias, né? E acaba que quando você termina aí esse prazo, por exemplo, de 21 dias mesmo, fazendo tudo certinho, sem errar ali, com a motivação correta, fazendo tudo o que precisaria ser feito para ser perfeito e chegar nesses 21 dias e ficar tudo bem, você acaba se percebendo, na realidade, ainda fazendo um esforço muito grande, muito longe de se habituar com essa questão. Daí é claro que vem aqueles sentimentos de frustração, de fracasso, de que você está fazendo alguma coisa errada ou de que por algum motivo esse hábito, esse comportamento bom não é para você, que isso nunca vai funcionar na sua vida. E gente, eu sei que infelizmente toda essa frustração devido a essa expectativa que fica sendo colocada nesses prazos, nesses dias aí para a formação de um hábito que você não vai conquistar muitas vezes, acaba fazendo vocês desistirem, voltarem aos hábitos antigos, né, hábitos ruins que vão prejudicar a vida de vocês, ou às vezes até largar, né, deixar para lá aquele hábito bom que você sabe que vai te ajudar lá na frente. Então eu peço para que você esqueça aqui completamente o que você já ouviu sobre prazo de hábitos por aí, tá? Porque hoje aqui a gente vai entender, eu vou te explicar certinho a ciência por trás disso e vou quebrar aí alguns mitos em relação aos hábitos. Aliás, antes de eu começar a te explicar aqui de fato, só para você saber, aqui na descrição desse vídeo tem algumas referências de artigos científicos que eu usei para estudar todo esse tema, para você entender aí de uma maneira um pouco mais profunda. Todo vídeo meu, ou eu coloco na tela algum artigo, mais de um artigo, ou vai estar na descrição do vídeo aí para quem quiser se aprofundar e um pouco mais atrás, já ter um acesso ali mais fácil, tá? Mas se você já me conhece, já conhece meu conteúdo aqui, você sabe que eu acabo funcionando como um facilitador, né? Uma ponte entre o conteúdo científico, que é um pouco de difícil acesso, um pouco de difícil entendimento, e a sua vida prática, né? O que os estudos científicos podem te ajudar aí de maneira real na sua vida. Então, se você não é da área, né, não estuda comportamento humano, fisiologia e tudo mais, é só você acompanhar aqui, é só você ficar até o final, dar curtida no vídeo aí que você vai entender tudo certinho. Vamos lá, eu acredito que o prazo mais comum de se ouvir por aí, né, que o pessoal dissemina bastante em relação à formação de hábitos é o de 21 dias, né? E quando a gente tenta estudar de onde que veio, quem foi que inventou, quem que estudou essa questão de 21 dias para a formação de um hábito, a gente chega em um médico cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz. É esse senhorzinho que eu estou colocando aí a foto dele na tela para vocês. E toda essa questão se iniciou a partir da observação médica dele de que demorava ali mais ou menos 3 semanas, né, 21 dias, para as pessoas se acostumarem, se habituarem com a sua nova aparência depois de uma cirurgia plástica. Parece que ele começou a divulgar esses dados aí por meio de algumas gravações de áudios, como se fossem audiobooks mesmo, e depois de um tempo ele escreveu para realmente publicar livros sobre esses assuntos. E se você for um pouquinho mais crítico, talvez essa explicação da origem já tenha te causado uma certa estranheza, né? Mas afinal, o que tem de errado então com essa questão de 21 dias aí para formar um hábito? Primeiro, isso é só uma extrapolação dessa questão de se acostumar depois que fez uma cirurgia plástica, ou seja, não tem nada a ver
com a sua habituação, com você tentar formar o hábito, sei lá, de estudar um pouco mais, de fazer exercício, de comer saudável ou qualquer outro hábito. Não tem nada a ver com isso. É estritamente a essa questão de pessoas que fizeram cirurgias plásticas e se acostumarem com a sua aparência. E segundo, está muito longe de ser uma pesquisa científica isso. Isso é só uma observação clínica desse médico com esses casos desses pacientes, tá? Não tem metodologia científica, não tem padronização e muito menos critérios muito bem claros ali para avaliação disso tudo. E mesmo se tivesse, mesmo se isso fosse uma pesquisa científica, isso só ia dizer a respeito dessas pessoas que fizeram cirurgias plásticas e se acostumarem com a sua aparência. Não tem nada a ver com a sua formação de hábitos. Então pode escrever aí no seu caderno, pode escrever em qualquer lugar que você quiser aí de caneta e pode sublinhar, pode deixar bem evidente assim de que essa história de formar hábitos em 21 dias é um mito, tá? Esqueçam disso aí, pelo amor de Deus. Mas agora os mais espertinhos aí talvez vão vir me dizer, né? Mas e os 60 ou 66 dias? Eu sei que tem pesquisa científica falando disso. É exatamente o que eu vou explicar para vocês agora. E se você não sabe qual é esse estudo que eu estou falando aqui, que o pessoal usa bastante como argumento aí para essa questão, é esse que eu estou deixando aí na tela para vocês, que inclusive é um ótimo estudo, muito bem conduzido e muito válido na realidade, que também foi feito por uma pessoa, por uma pesquisadora que é referência na área de hábitos, é a Philippa Lally, que inclusive também foi aluna da Wendy Wood, que é outra grande pesquisadora, muito referência na área de hábitos, tem até livro publicado aí em português. Mas se o estudo é bom, a pesquisadora é de confiança, qual que é o problema, né? O problema está, na verdade, em quem está lendo esse estudo e está te explicando aí, querendo te vender uma fórmula mágica. Eu vou te explicar aqui por cima como que funcionou esse estudo e você vai entender certinho. Bom, basicamente o objetivo desse estudo realmente era tentar descobrir em quantos dias a gente forma um hábito. E para essa pesquisa aqui, eles usaram 3 hábitos saudáveis relativamente simples. As pessoas que iam participar desse estudo tinham que escolher entre tomar um pouco mais de água, se exercitar 20 minutos ou comer uma fruta, comer algo mais saudável, tá? E para participar do estudo, essas pessoas tinham que ter um interesse genuíno em melhorar algum desses hábitos. Então aqui eles já excluíram aquelas pessoas que não tinham um interesse real, né? Não queriam de fato já melhorar esse hábito, tá? E resumindo a ópera aqui, eles foram acompanhando essas pessoas e mensurando quanto tempo demorava para formar o hábito, quem conseguia e quem não conseguia, enfim, foram acompanhando essas pessoas ao longo do tempo. E como final, como resultado disso tudo, eles entenderam que essas pessoas podiam demorar de 18 a 254 dias para formar algum desses 3 hábitos. Porém, quando você olha esses dados dessas pessoas e você tenta traçar uma média disso, você chega em 66 dias. Mas isso é uma conclusão muito inútil na realidade, porque a dispersão desses dados é muito grande. Então, a pessoa que usa esses 66 dias para afirmar que um hábito, em média, né, demora esse tempo para se formar, na realidade é porque ela não está entendendo os dados estatísticos aqui desse estudo. Ela está tentando, na verdade, tirar um número específico, um número mágico aí, para afirmar uma data, mas na realidade é uma interpretação bem errada. Como a gente conseguiu ver, segundo esse estudo, com esses hábitos, é claro, a gente pode demorar até menos de um mês para formar algum deles, ou até quase um ano, né? Os 254 dias aí. Vocês veem como é impossível afirmar que você vai demorar X dias para a formação de um hábito? Na realidade, um hábito se formar depende de várias variáveis, não é uma coisa tão simples assim. Se alguém está tentando te vender uma fórmula mágica de conseguir um hábito até X dias, você pode ter certeza de uma coisa: ou essa pessoa está agindo de má fé, tentando te iludir, te conquistar, né, com essas fórmulas mágicas, ou simplesmente, na realidade, ela não tem conhecimento sobre o assunto. Ela não estudou cérebro, não estudou comportamento, não estudou a fisiologia humana para entender de fato como isso funciona. É por isso que eu falo tanto sobre tomar um pouco de cuidado, né, filtrar bem quem que você vai usar como referência nos assuntos, quem que vai ser o seu guru aí sobre determinada coisa. Porque muitas vezes quem a gente está ouvindo, na realidade, não é um profissional da área, não estudou a literatura científica sobre aquilo, só fica repetindo aí as mesmas coisas que outras pessoas falaram que não tem embasamento nenhum. Então começa a filtrar e busca os profissionais certos para ouvir, tá? E vocês querem ficar mais chocados ainda? Nesse estudo que eu estou colocando aí na tela para vocês,
Os pesquisadores conseguiram formar hábitos em pessoas em 3 dias. Eu não incluí esse estudo aqui porque ele é um pouquinho complicado, mas eu vou dar uma comentada sobre ele só para vocês entenderem como realmente não existe esse negócio de prazo para a formação de um hábito. Nesse estudo, o que eles fizeram foi o seguinte: as pessoas tinham que sentar em frente a uma tela e basicamente participar de um joguinho ali, onde aparecia um quadradinho na tela e dependendo do quadradinho que aparecia, você tinha que apertar um botão. Era algo bem simples. E se você apertava o botão certo, você ganhava uma recompensa, que era um chocolate daqueles M&Ms ou um salgadinho gostoso que se come lá na região. E um grupo de participantes que fizeram só 4 sessões de 8 minutinhos desse jogo durante 3 dias seguidos, a gente já conseguiu observar a formação de hábito nessas pessoas, a formação de ficar ali apertando, né, aquele botãozinho do jogo, mesmo se a gente de alguma maneira tirasse a recompensa delas. Em qualquer outro vídeo eu posso explicar de uma maneira um pouco mais aprofundada esse estudo aqui, mas o importante, o recado que tem que ficar aqui é para vocês entenderem que não existe esse negócio da formação de hábito em X dias, como esse estudo mesmo mostrou, aí pode acontecer até em 3 dias, dependendo da situação. E só para vocês terem um direcionamento um pouco melhor, como eu disse, a formação de um hábito ser demorada ou ser rápida depende de algumas variáveis. Afinal, a formação de um hábito do ponto de vista cerebral nada mais é do que um aprendizado, tá? E de maneira bem simplificada, os principais determinantes para a formação de um hábito são pelo menos 4, que seria a recompensa, o contexto, a repetição e a complexidade dele. Se você não enxergar a recompensa, um hábito nunca vai ser formado, tá? É impossível você formar um hábito se ele não for recompensador para você. E aqui eu disse enxergar a recompensa, porque muitas vezes ela existe, tem alguma coisa ali que está sendo boa para você, mas você não enxerga, porque falta foco, falta numa questão de percepção mesmo, de você conseguir enxergar, perceber, mensurar, né, e entender ali o quanto que esse comportamento, esse novo hábito está sendo bom para você. O contexto, seja ele interno, uma questão que está dentro de você, uma questão física, ou externo, que seja o ambiente, sempre vai influenciar o quanto que esse comportamento vai ser fácil, vai ser difícil, ou quanto que ele vai se repetir no seu dia a dia, né? Aqui a gente está falando muito de gatilho, porque é um gatilho tanto você terminar o jantar e sentir vontade de comer uma sobremesa, mas também pode ser outro gatilho você, sei lá, começar a tomar seu café da manhã e fazer uma leitura. Você tem que começar a pensar nisso e atrelar as coisas a gatilhos específicos para formar melhor um hábito. Já a repetição é uma coisa que a gente ouve já, né, de maneira um pouco mais comum por aí. E é claro que para um hábito ser formado a gente precisa de repetição, mas diferente do que muita gente fala, só a repetição não vai resolver isso. Para você solidificar um hábito, você precisa controlar e usar todos esses 4 determinantes que eu estou explicando para vocês. E por último, o que pouca gente fala é sobre a complexidade, sobre a dificuldade do hábito. É claro que é muito mais fácil você formar o hábito de pegar o seu celular e ficar passando ali, olhando coisa na rede social, porque isso não tem dificuldade nenhuma, é uma coisa muito simples e que demanda pouquíssima energia. Claro que isso vai ser muito mais fácil do que você criar o hábito, sei lá, de sair para correr todos os dias aí, ou começar a fazer um exercício novo, ou ir para academia, ter uma alimentação saudável. Enfim, a dificuldade desse hábito vai ditar muito quanto tempo demora para ele ser formado. E eu só passei por cima aqui dessa explicação, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu tenho uma playlist aqui no meu canal falando só sobre hábitos. Eu vou deixar ela linkada aqui nos cards para vocês acessarem, mas eu tenho um vídeo lá sobre várias coisas relacionadas a hábitos já. Eu tenho um vídeo lá sobre como largar um hábito ruim, sobre como formar um hábito novo, sobre hábitos angulares, procrastinação e vários outros. Lá com certeza tem tudo que você precisa para realmente mudar esse hábito aí que já está há tanto tempo perdurando, né? Ou você tentar largar um hábito ruim ou conseguir um hábito novo. Então não esquece de conferir lá que com certeza algum daqueles vídeos vai te ajudar. E todos eles são nessa pegada aqui, né? Trazendo um conteúdo científico de maneira simples, de maneira fácil para você já colocar em prática na sua vida e tentar melhorar ela de alguma forma. E finalizando aqui, né, fazendo um apanhado final, um recado final para vocês. Primeiro, não existe essa questão de um tempo específico, um tempo ideal, um tempo normal para a formação de um hábito. E segundo, entendam que tudo que tem a ver com
fisiologia humana, com o cérebro, com a mente, com o comportamento humano, nunca vai funcionar assim, como uma receitinha de bolo, preto no branco, e muito menos como uma fórmula mágica, tá? Eu costumo dizer que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional dá trabalho mesmo e depende de várias coisas, nunca vai ser algo tão simples assim. Mas não tem nada melhor do que você tentar melhorar o seu autoconhecimento, ir evoluindo aos poucos, ir estudando, entendendo, se observando bastante, tá? Então, corre aí dessas fórmulas mágicas e vai evoluindo aos poucos, que é o melhor caminho. E com isso eu encerro esse vídeo aqui, eu espero que ele tenha te ajudado, que ele tenha aberto aí os seus olhos para esse assunto. E se você gostou dele, não esquece de deixar a curtida aqui embaixo, que é uma forma de agradecimento gratuita que você pode deixar para esse trabalho que eu estou fazendo aqui. E caso você não saiba, eu lanço vídeo novo toda semana. Então se você gosta desse tipo de vídeo, quer melhorar a sua vida de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui embaixo, que aí toda segunda-feira tem um vídeo novo para você. Então um abraço e te vejo na próxima.